A sequência de organizar a minha composição, ela varia um pouco de cada área de trabalho, porque se você está fazendo um modelo para jogo e você vai fazer um render dele para portfólio, provavelmente você já fez o shader, você já fez a textura, você já fez os materiais, já fez tudo. Mas, se você está fazendo um modelo 3D, que você vai renderizar ele, ou seja, ele desde o começo, o intuito dele é fazer um render, e você está esculpindo ele e ainda vai fazer retopologia, ainda vai fazer tipo rig, ainda vai fazer toda aquela né, textura. Essa recomendação eu acho interessante. Essa foi um professor meu que passou para mim, que foi: faz a iluminação primeiro. Se você vai renderizar, marca a iluminação primeiro, antes de fazer o shader. Aí ele falava assim: não, vê qual luz que você quer, qual iluminação que você quer, porque muito da cor que você quer, às vezes, numa cena, vem da iluminação. Então, você descrever o objeto com luz primeiro seria uma estratégia. Aqui, ó, meu modelo, ele não tem luz nenhuma, e o que dá para ver aqui de iluminação só existe porque o Blender leva em conta a cor do ambiente como colorização global. Então, eu tenho uma cor ambiente aqui no meu mundo, que eu vou deixar ela preta em zero. Porque para iluminar, para começar a iluminar, eu sempre começo do mesmo jeito. Eu sempre começo do mesmo jeito. Então, eu vou fazer a iluminação do jeito que eu normalmente começo. Tá? Geralmente, eu trabalho com um sistema de 3 pontos de luz, que vocês acham aula sobre isso também, se vocês pesquisarem online. É, Deixa eu colocar aqui do lado. Deixa eu apagar daqui. E deixa eu escrever aqui do lado que vai ser mais fácil. Three point light. Ou iluminação de 3 pontos. Tá? Three point light. Ou iluminação de 3 pontos. Qual que é o rolê? Qual que é a jogada? Eu vou querer uma luz que marque, né? Uma luz que me ajude a ver o meu tema principal aqui, né? Ou seja, uma luz que faça o assunto principal. Essa luz, ela vai ser uma key light, uma luz-chave, né? Então eu vou ter uma luz que eu vou chamar de key. Deixa eu colocar aqui uma notação num tom mais legível, né? Que vai fazer esse conteúdo principal. Eu vou ter uma luz que vai fazer o backlight, que vai servir para eu ver o contorno do objeto. Então, eu vou ter uma luz que é atrás, que é o backlight, que ela vai garantir que o meu objeto vai ter sempre um contorno. E eu vou ter uma luz de preenchimento, que vai pegar as sombras que vão estar escuras demais debaixo dessa lâmpada e vai dar um preenchimento de tom nisso. Esse fill light pode ser a própria cor do meu ambiente, mas pode ser uma lâmpada específica para isso, tá? Então, eu vou adicionar aqui, né, na minha cena, essas 3 lâmpadas, cada uma com a sua função. Qualquer lâmpada que eu vou usar. Eu vou usar qualquer uma, tá? Eu não estou preocupado com o tipo de lâmpada por enquanto não, só com a função dela, tá? Então, eu vou usar o spot
vou começar com spot. Eu vou chamar esse spot de key. Eu vou aumentar a potência dele. Então essa é a minha luz principal. Tá? Eu estou aumentando o raio aqui, mas acho que não. 25 tá bom. Vou aumentar o size aqui. O blend do cone. A minha sombra eu vou ampliar isso aqui porque eu não estou muito preocupado com o cenário, eu não tenho muito cenário. Mas isso aqui é minha luz principal, né? Então observa que essa luz aqui, acho que vou até baixar ela um pouquinho mais assim, ó. Porque aqui vai ficar mais fácil de explicar do que se trata, né? Então aqui, ó, o que que acontece? Eu tenho o... Dá pra ver o macaco. Yay! Né? Dá pra ver o macaco. Mas não dá pra ver o contorno dele, nem dá pra ver os detalhes aqui. E é por isso que a gente faz com mais de uma lâmpada, né? Então essa foi a minha key light. Eu vou duplicar essa lâmpada aqui, ó. E vou jogar ela por trás. E eu acho que já dá pra ver aqui do que se trata o contorno. Eu vou mudar o tamanho dela. Ela pode ter a mesma potência. Ela pode ter a mesma potência que a luz-chave, tá? O backlight. Mas aqui, ó, acho que dá pra ver direitinho a função dela aqui ao redor, né? Opa, eu quero vir aqui na câmera. Que é fazer o contorno, né? Então eu fiz isso aqui. E agora eu vou colocar uma luz de preenchimento, tá? De novo, a luz de preenchimento pode ser o mundo, pode ser o mundo, né? Deixa eu colocar aqui uma força de 1 e vamos preencher isso aqui. Só que, porque isso aqui está fazendo um preenchimento muito generalizado, né? Ou seja, ele está preenchendo, ele não está fazendo exatamente o serviço que eu quero. Então, eu vou continuar mantendo isso aqui como 0 e vou criar uma lâmpada específica para isso, tá? Ou seja, eu vou criar uma lâmpada que vai fazer esse preenchimento para mim. Aqui no caso, eu posso usar um area light, um point light, posso usar um outro spot. Eu quero usar um outro tipo de lâmpada só, né, para identificar a função dela como uma coisa diferente mesmo, tá? Então eu vou pegar um point light. Tá vendo aonde ele está aqui, né? Ou seja, preenchendo isso aqui de luz. Só que o fill light, eu vou querer que ele seja muito mais fraco. Eu quero que ele só faça um pequeno preenchimento. É como se ele fosse o retorno de luz que bateu no chão. Então, aqui, ó, só para vocês. Eu vou colorir ele aqui. Não, depois eu coloro. Vamos fazer pela força mesmo. Se eu colocar ele muito forte, ele não vai dar essa sensação de que é a luz voltando, entendeu? E eu também não quero que ele faça especular. Né? Eu não estou interessado que ele faça especular. Eu quero que ele faça só o preenchimento mesmo. Tá? Ele pode ou não provocar sombra. Tá? Depende do quão realista você quer o espaço. Mas aqui, ó, olha que interessante. Com essas 3 lâmpadas, a coisa já começou a ficar um pouco tátil, assim, já dá para sentir um pouco o volume dela e que dá para pegar. Se eu tenho uma atmosfera específica que eu quero contar, né? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma atmosfera específica, se eu trabalhar com esses valores aqui, ó, né? Tipo, se eu falar assim, não, eu quero colorir, que eu vou até aumentar o valor desse daqui.
Aqui eu vou colocar, também eu vou aumentar o valor desse aqui. E o meu fill light, eu vou colocar um retorno também mais avermelhado. E aqui eu acho que eu posso pôr 1000. Olha só, parte da cor tá vindo aqui, ó. Ou seja, eu não tenho shader ainda, mas eu já tenho eu já tenho um modelo que tem alguma cor, assim, eu já consigo sugerir algum tipo de material com isso, né? E às vezes você não tem tempo para fazer, né? Às vezes você não tem tempo para fazer um mega shader, sabe? Você não tem tempo para fazer tipo assim, um super shader de massinha. Às vezes você não tem interesse também em fazer shader ou ficar gastando tempo com shader. Uma boa iluminação já faz o serviço, né? Uma boa iluminação já faz o serviço. Eu tô falando que essa é uma boa iluminação? Não, mas ela pode virar. Essa é o que eu gostei mais do azulzinho mesmo. Eu gostei mais do azulzinho. Então, isso aqui, ó, seria a segunda etapa do nosso processo de preparação de render. Ou seja, eu compus a imagem e fiz uma iluminação de estúdio básica nela, tá? Eu estou usando o Spot e Point, mas a gente tem outras luzes super interessantes. O Area Light é muito bonito e fica muito legal, né? O Area Light ele dá um super aspecto de estúdio. O interessante do Area Light é trabalhar com tamanho maior nele, né? Tipo, fazer ele como um retângulo mesmo, né? O Area Light e o Spot são as luzes de estúdio, né? E o Area Light ele vai preencher de cor o espaço inteiro. Então, ele é super interessante o jeito que ele colore, né? Então aqui eu vou pôr 200. Ele é mais forte, então eu tenho que abaixar um pouco a potência aqui, porque ele é um pouco mais forte o Spot, porque ele seria um grid de, de cores, né? De luzes, né? Então, isso que é interessante trabalhar ele. Pensa nele como um jeito interessante de pensar a Area Light é pensar na luz que vem da cortina, entendeu? Você tem uma cortina na janela e ela gera uma luz super difusa, né? Ou um dia nublado, né? Então, se você pensar nesse tipo de relação, né? Janela, porta, né? Áreas grandes de luz, você consegue fazer um pensamento a respeito desse Area Light. Eu estou testando aqui uns tamanhos e toda vez que eu aumento o tamanho, obviamente eu tenho que aumentar um pouco a força, né? Para poder ter um retorno maior da luz, que eu estou espalhando as luzes pelo tamanho, né? Então, aqui eu vou colocar 300 também. Deixa eu ver, 200. Então, esse aqui é o spot, né? É o area light. O sol, holy moly, ele é muito forte, então, e é uma luz direcional. Então, se for usar o sol, tem que lembrar que o sol ele é uma direção, a posição dele não interfere tanto. Só a rotação dele que interfere mesmo no efeito, né? É uma luz direcional. E, obviamente, se você está colocando, né, você está repetindo o sol e colocando o sol duas vezes na cena, a sua luz pode ficar muito irreal se você não está sugerindo um ambiente externo, tá? Ela tem um aspecto que é comum em ambientes externos. Então, se você quer fazer um ambiente interno de estúdio, o spot e o area são mais interessantes, tá? E o point light é uma lâmpada mesmo, assim, é o equivalente à lâmpada que tem no teto da sua casa aí, né? Ele é um ponto de luz que espalha para todos os lados. Se a gente fosse pensar
em termos de função, o point light, a rotação não interfere, só a posição e o tamanho que interfere, né? Ou seja, ele não tem valor de rotação. O Sol, ele não tem valor de rotação, de posição. Não importa onde eu posicionar ele, só importa a rotação dele. Ele só tem valor de rotação. Então, esse aqui só tem valor de posição, esse aqui só tem valor de rotação. E esses aqui, eles têm valor de posição e rotação. Ou seja, rotação vai afetar o que eu estou mostrando e posição também, né? Então, isso é um bom jeito de pensar na função de cada uma dessas lâmpadas, né? Eu gostei com Area Light, mas eu acho que eu preferi com Spot. É porque eu sou meio teatral, né? Eu sou meio teatral, assim, meio dramático. Então eu gostei que parece que tá num palco, né? Me agradou, tá? No caso do Point, você tem um controle de tamanho aqui que pode deixar ele menos pontual, tá? Que é o que eu vou fazer aqui só para testar. É isso mesmo. Se você achar que o brilho está muito intenso aonde ela tá próxima, né? Você pode aumentar o raio dela, né? Aí ele vai espalhar isso aqui. Legal. Deixa eu só fazer um teste aqui. Só para ver o tanto que eu tô preenchendo de luz aqui. Se você for maroto, né? Se você for uma pessoa marota, você já combina o point light com a cor que está ao redor, né? Ou seja, o seu point light ele é a cor. Aí você poupa ter que fazer bouncing de luz, ter que fazer o cálculo. Tá. Isso foi a luz. E essa foi o segundo tópico que a gente vai trabalhar pro render. Alguma dúvida sobre esse pedaço até agora? Vocês que estão aí assistindo. Deu para pegar mais ou menos o que eu estou fazendo, né? Eu estou levando em conta que vocês já estão lidando com luz há algum tempo, né? Eu estou falando mais sobre posicionamento do que tudo, né? Tá. Então, eu vou encerrar. Sem problema, a internet da Isabela caiu, mas tá tudo gravado, Isabela. E como eu não parei a gravação e eu vou subir isso no YouTube, fica um recado para você, Isabela do futuro. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá, eu vou encerrar esse assunto nesse vídeo e vou dar sequência no próximo.